Olá, todo mundo. Vamos começar então um novo assunto, que vai ser um assunto, na verdade, bastante rápido, porque eu vou dar as linhas gerais do que a gente tem que entender sobre o metabolismo microbiano. Se vocês lembrarem na aula de nutrição, o primeiro slide que eu passei foi esse, sobre a classificação dos seres vivos quanto às fontes de energia, se fossem reações químicas ou se fosse a fonte primária, a luz, e, além de tudo, o tipo de organismo frente ao carbono, se fosse carbono orgânico ou CO2. Então, na realidade, o que eu, naquela época, eu chamei a atenção de vocês foi que a gente tem micro-organismos em todas as categorias de tipos metabólicos. Então, o que que acontece? Na realidade, não importa se a fonte primária de energia vai ser uma reação química ou se vai ser a luz, porque, em última análise, o que vai acontecer é eu teria, então, uma série de reações químicas, certo? Mesmo vindo a partir do Sol, da radiação luminosa, mas o que vai acontecer é eu terei uma série de reações químicas, onde são reações do tipo reações de oxirredução, e as reações de oxirredução, eu não sei se vocês vão lembrar do segundo grau, o que são reações de oxirredução? São reações de oxidação e reações de redução, onde a oxidação é definida como a passagem de elétrons, a doação de elétrons, você perdeu um composto, vai perder elétron, só que esse elétron não fica solto, então por isso nós temos as reações de oxidação acopladas às reações de redução. Porque se um composto perde um elétron, esse elétron vai ser captado por alguém, por algum outro composto que vai ser então reduzido. Reação de oxidação, perda de elétrons, reação de redução, ganho de elétrons. Então, em última análise, mesmo que seja a partir do Sol, vocês vão ver um pouco mais para frente, vai acontecer o quê? A energia radiante vai ser captada por um pigmento que vai ser excitado, vai liberar elétrons que vão ser captados por outras moléculas. Então, em última análise, nós temos nos dois casos reações de oxirredução, onde elétrons estão sendo transferidos e o que vai acontecer? Há momentos onde é formada uma ligação que é chamada de ligação rica em energia, que quando clivada, ela pode liberar, então, ATP, energia. O que acontece? Se nós pensarmos em reações de oxirredução, a gente vai sempre ter um composto que vai ser o doador inicial de elétrons, certo? Então já está aqui apresentado nesse quadro. E se nós temos reação de oxirredução, eu também vou ter ao final do processo um aceptor final de elétrons. E ao longo dessas reações eu vou ter uma série de moléculas transportadoras desses elétrons. Então, quando eu estou falando de metabolismo, é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque aqui, então, nós temos os organismos fototróficos, aqui eu tenho os organismos quimiotróficos, tá certo? Muito bem. O que acontece? Nós temos, então, três processos básicos que podem ser considerados processos energéticos, processos para obtenção de energia, que vão ser respiração aeróbia, respiração anaeróbia e fermentação, que estão aqui. Então, a gente vai considerar como fermentação um processo onde o doador inicial de elétrons é um composto orgânico e o aceptor final de elétrons é um composto orgânico. Ou seja, eu tenho aqui como último elemento dessa cadeia toda de reações um composto orgânico que ainda contém energia, elétrons que poderiam ser liberados, mas eles não vão ser. Na fermentação, eu tenho então uma pequena quantidade de ATP sendo formada exatamente por isso. Porque eu tenho, por exemplo, uma glicose que ela não vai ser oxidada até CO2, que é o máximo que ela pode ser oxidada. Então, vai ter muita energia sendo produzida se eu tenho uma respiração aeróbia, por exemplo. Na fermentação, eu tenho, por exemplo, a glicose como substrato, como fonte de elétrons, e no final eu posso ter um ácido como aceptor final. E esse ácido, ele poderia ainda ser mais oxidado, mas no caso do micro-organismo X em questão, não vai ser. Então, o que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês são exatamente esses três processos: respiração aeróbia, anaeróbia e fermentação. O que acontece? Como eu disse, reações de oxirredução são reações onde eu vou ter transferência de elétrons.
E esses elétrons vão ser captados por um outro composto, só que se vocês lembrarem do segundo grau, nós temos aquelas nuvens de elétrons, nós temos aquelas camadas de elétrons, vocês lembram? 2, camada S, camada SP, não sei o que lá. O que acontece? A gente tem os elétrons em situação de maior ou menor estabilidade. Então, o que acontece? Existem algumas reações onde os elétrons são transferidos e eles estão numa situação de ser compartilhados aqui, só que é uma situação de instabilidade. E exatamente por isso, essas ligações, na verdade, esse composto, ele é dito um composto rico em energia, porque são ligações que, se forem quebradas, vão gerar muita energia. Então, aqui a gente tem o ATP, por exemplo, tá? Nós temos o fosfenolpiruvato, então são moléculas, são compostos que têm uma quantidade de energia muito grande em potencial, não é molécula. Uma vez eu li no livro, essas ligações podem ser consideradas, por exemplo, como se fosse uma ratoeira armada. Se você pega uma ratoeira armada, a ratoeira que está pronta para disparar, você olha, ela está muito bem ali, você não tem noção da energia potencial que ela tem. Só que se você tocar naquela ratoeira, dispara e a ratoeira vai lá e com toda aquela energia ela vai então prender a sua mão, por exemplo. É mais ou menos essa a analogia que a gente pode fazer com esses compostos. E é por isso que a gente vai ter, então, a formação de moléculas que têm ligações ricas em energia, ok? E o que vai acontecer, então? Numa fermentação, a gente já definiu que na fermentação o doador inicial de elétrons é um composto orgânico e o aceptor final é um composto orgânico. Nós temos como exemplo mais clássico a gente pegar a glicose, por exemplo. Essa glicose, via a glicólise, eu vou ter a transferência de elétrons, eu tenho compostos sendo oxidados e reduzidos, eu chego em ácido pirúvico, que agora pode ser transformado em algum composto orgânico. Ou seja, aqui é uma fermentação e eu tenho, por exemplo, a fermentação lática, eu tenho a fermentação alcoólica, ok? Então, aqui está colocado uma série de exemplos de micro-organismos que fazem a fermentação e qual é o produto final. Só que o que acontece? Nessa transferência de elétrons, eu tenho aqui, então, o NAD que estava oxidado, ele vai ser reduzido, eu tenho a formação de 2 ATPs. Isso não é para decorar, isso aqui é só para mostrar que, na realidade, o que vai acontecer? Eu tenho que reciclar esse NAD, porque é ele que vai ser o transportador intermediário, então, se ele estava oxidado e ele é reduzido, eu tenho que voltar a oxidá-lo. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Esse ácido pirúvico vai ser transformado em algum outro composto e, nessa etapa, eu tenho, então, novamente a oxidação do NAD para que ele volte ao ciclo inicial outra vez. Só que o que acontece? Eu tenho aqui etanol, eu tenho ácido lático, eu tenho diferentes ácidos que são moléculas que ainda poderiam ser mais oxidadas, mas na fermentação para por aqui. E é então um processo de baixo rendimento energético. Por outro lado, o que acontece numa respiração aeróbia? Mesma coisa, a gente começou com a glicólise, vamos supor, porque o que é a definição de respiração aeróbia? A respiração aeróbia é um processo onde eu tenho o doador inicial de elétrons, um composto orgânico, só que agora o aceptor final de elétrons vai ser o oxigênio, então está aqui. E aí, qual é o produto final de uma respiração aeróbia, se, por exemplo, fosse a glicose, o substrato inicial? Se eu partir da glicose, eu chego em CO2 e água. Então, eu peguei a glicose, que é C6H12O6, e chego em CO2. Essa molécula não tem como ser mais oxidada. Exatamente por isso o rendimento energético é muito elevado. Então, eu tenho aqui a etapa da glicólise perfeita, só que ao invés de eu parar numa fermentação e gerar um etanol, o que acontece? Agora eu entro num ciclo de Krebs, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e, finalmente, eu posso, então, chegar na cadeia respiratória, onde esses transportadores intermediários de elétron vão, então, mandar os elétrons para a cadeia respiratória, onde eu vou ter a transferência de elétrons. Finalmente, como eu tenho o oxigênio como aceptor,
ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os hidrogênios que vêm sendo transferidos, não gera primeiramente água, lembrem-se da aula passada, gera H2O2, que precisa ser quebrado, porque H2O2, água oxigenada, peróxido de hidrogênio, é uma molécula oxidante, ela é tóxica, ele vai ser, então, clivado e vai gerar, então, água mais CO2. Então, na respiração aeróbia, o aceptor final de elétrons é o oxigênio, e se vocês olharem aqui, eu tenho várias etapas onde eu estou tendo elétrons sendo transferidos e a formação de várias moléculas de ATP. Qual é a diferença da respiração anaeróbia? A respiração anaeróbia é que eu também vou ter essa etapa da glicólise, eu vou ter um ciclo do ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e o que vai variar é, eu tenho aqui uma cadeia de transporte de elétrons um pouco menor. Isso aqui poderiam ser os citocromos, por exemplo, as moléculas que vão haver, onde vai haver a passagem dos hidrogênios, só que aqui na cadeia de elétrons, de transporte de elétrons da respiração anaeróbia, ela é um pouquinho menor. E o que vai acontecer? O aceptor final de elétrons não é o oxigênio. Lembrem-se da aula passada, não pode ser o oxigênio. Por quê? Porque esses organismos anaeróbios, eles não têm mecanismos de detoxificação, desculpem, de moléculas reativas, de espécies reativas de oxigênio. Então, o que acontece? Quem é o aceptor? Sulfato, nitrato, carbonato, tá? Então, o que vai acontecer? A diferença da respiração anaeróbica é que aqui não é o O2, não pode ser o O2, porque senão a célula vai morrer, tá? Mas é extremamente semelhante o esquema, ok? Então, aqui eu tenho esse quadro comparando respiração e fermentação. E o que acontece, então, na respiração anaeróbia? Eu tenho outros aceptores de elétron, tá? Que vão receber esses elétrons no final da respiração, e é um processo com alto rendimento energético, não tanto quanto a respiração aeróbia. Finalmente, se o organismo for fototrófico, o que ele vai fazer? Ele vai ter centros onde existe a concentração de pigmentos, muitas vezes estão naquelas membranas empilhadas, vocês viram isso quando eu mostrei a aula das organelas, das estruturas internas de uma célula procariótica. Então, eu tenho ali nas membranas uma concentração muito grande de pigmentos que vão captar a energia luminosa de um determinado comprimento de onda. A molécula vai ser excitada, esse pigmento, e ela vai liberar elétrons que vão simplesmente ser transferidos por cadeias de transporte de elétrons, gerando ATP. Na verdade, na fotossíntese eu tenho, às vezes, etapas, eu tenho tipos diferentes, porque eu posso ter um processo que é cíclico, então o elétron ele fica caminhando e ele volta a excitar a clorofila, no caso a clorofila, como um exemplo de pigmento, mas eu tenho situações onde não, onde na verdade o pigmento é excitado e esses elétrons são transferidos e não retornam para o centro de captação de luz. Então, na verdade, o que é interessante a gente perceber é que são processos praticamente idênticos, tá? Em última análise, o que a gente tem nada mais é do que a transferência de elétrons entre compostos, que pode ser maior ou menor, esse processo, essa cadeia toda, e no final da história eu tenho a geração de ATP, ok? Sendo que em micro-organismos, se vocês olharem agora de novo esse quadro, tá aqui. A gente pode ter, então, a fotossíntese, a gente vai ter organismos quimiotróficos que vão usar ou respiração aeróbia, anaeróbia ou fermentação para a sua obtenção de energia, ok? Então, o que eu gostaria de discutir sobre o metabolismo microbiano não é cada tipo de metabolismo, porque isso não tem fim, isso é um universo, mas sim o princípio de como os micro-organismos fazem para obter a sua energia, para quê? Para crescer, para se reproduzir, para poder colocar nutrientes para dentro, porque muitas vezes, lembrem-se, a captação de nutrientes pode ser contra um gradiente de concentração, então é necessário gasto de energia para isso, ok? Muito obrigada.